Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos, têm acompanhado aqui os nossos vídeos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso último estudo bíblico do ano de 2020. Mas não para por aqui não, domingo, dia 3, nós já estamos de volta aqui também com os nossos cultos, tá bom? Vamos meditar na Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Geralmente nessa época do ano nós ficamos um pouco mais reflexivos, introspectivos, começamos a meditar em todo esse ano que passou, tudo aquilo que vivemos, os nossos erros, acertos, onde estávamos no ano passado, né? Hoje em dia até as redes sociais nos ajudam nisso, nos trazem aquelas lembranças, né? O que aconteceu no ano passado, onde estávamos. E eu espero que você faça isso sim, isso é muito importante. Dar uma pausa, esperar um pouquinho, repensar, meditar sobre como está a sua vida, né? Quais são os rumos que ela tem tomado. E eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto que nós lemos e ter esse mesmo tipo de atitude. Nesse capítulo, Paulo ele está falando a respeito dos acontecimentos dos últimos dias e como os irmãos deveriam se portar, aquilo que os irmãos deveriam evitar e o que os irmãos deveriam fazer. Então, em alguns versículos ele está falando aí sobre o tratamento de uns para com os outros, como a igreja deveria tratar os seus líderes, né? Como a igreja deve se portar diante de Deus. E aqui nesses 3 versículos nós vemos algumas atitudes internas que nós devemos ter. E eu gostaria de meditar rapidamente nelas. São versículos bem claros, né? Só de nós lermos nós já podemos entender. Não existe grande mistério, grandes segredos por trás desses versículos. Mas existe sim uma grande dificuldade de nós aplicarmos esses versículos na nossa Bíblia, essas atitudes, esses mandamentos do Senhor. Então aqui são 3 atitudes que nós devemos ter na nossa vida particular. A primeira é a alegria, né, que Paulo fala aí no versículo 16, alegrem-se sempre. Aqui é um mandamento. No domingo eu preguei sobre o contentamento, sobre a alegria, mas baseado lá em Filipenses 4, onde Paulo também nos manda, né, sermos alegres sempre, e onde ele fala que aprendeu o segredo do contentamento, da alegria, né, de viver alegre no Senhor em toda e qualquer circunstância. E aqui ele está falando o mesmo mandamento, de que nós devemos nos alegrar sempre. O que nós podemos perceber aqui é que existe um sério risco de nós olharmos mais para as circunstâncias da vida, olharmos mais para tudo aquilo que acontece ao nosso redor e a nossa carne e a nossa humanidade perder a alegria e passar a depositar a alegria apenas naquilo que não pode realmente nos dar a alegria. Então, algumas razões que podem acontecer na nossa vida para nos esquecermos dessa alegria. As perseguições que a igreja pode enfrentar, as dificuldades da vida, os problemas que nós temos, as dificuldades nos relacionamentos, né? Nós vivemos aqui com pecadores, nós somos pecadores e nos relacionamos com outros pecadores. Com toda certeza teremos problemas de relacionamento aqui nesse mundo, até mesmo no ambiente de igreja. Mas isso não pode tirar a nossa alegria. Nós devemos aprender com a Bíblia como tratar esses relacionamentos e não perder a alegria do Senhor na nossa vida. A alegria de Deus deve fazer parte da nossa vida, independente das circunstâncias. Por isso, precisamos buscar a alegria nele, que só vem nele e não está nesse mundo. Se você quiser saber mais, eu te aconselho a assistir a pregação do último domingo, né, que nós falamos sobre isso, e que você busque ser mais alegre no Senhor. Mas a continuação do texto, Paulo vai nos dar o caminho para buscarmos essa alegria
que ele nos diz para orarmos continuamente, aí no versículo 17. Ou seja, por nós mesmos, nós nunca vamos ter essa alegria que o Senhor está prometendo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje em dia o mundo fala que nós somos responsáveis pela nossa própria alegria. Olha, é claro que nós devemos tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida, em tomarmos atitudes e termos escolhas responsáveis, com inteligência, analisando tudo, pedindo sabedoria de Deus. Mas nós não podemos cair no erro de pensar que a alegria depende somente de nós. Porque então, naqueles momentos em que estivermos tristes, nós vamos nos culpar também, né? Olha, eu deveria me alegrar e não consigo me alegrar. E aí eu fico mais triste ainda, né? Mas o que a Bíblia nos ensina é que a verdadeira alegria só vem de Deus. E o que cabe a nós, então? Apenas descansarmos nele. Apenas abrir mão de nós mesmos, da nossa própria vontade, do nosso orgulho, das nossas paixões mundanas e confiarmos em Deus e buscarmos a Deus. Por isso que Paulo fala para orarmos continuamente. Precisamos orar incessantemente, sem cessar, sem parar. Estarmos a todo tempo conversando com Deus, falando com Deus, porque a oração vai criar um relacionamento com Deus. A oração não vai mudar a mente de Deus, os planos de Deus, né? Não vai mudar a mão de Deus, vai forçar Deus a agir de uma certa forma que Ele não queria antes. Não. A oração muda o meu coração e me torna mais parecido com Jesus Cristo. Conforme eu vou tendo relacionamento com Cristo, eu vou me tornando parecido com Ele. E o meu coração vai se alinhando com o dele. Vai ali batendo na mesma batida, né? Vai entrando ali no ritmo dele e vai se tornando parecido. E à medida que Deus me torna semelhante a Jesus Cristo, eu vou estar mais preparado e apto para receber cada vez mais bênçãos dele, inclusive a alegria dele para a minha vida. Então, não é possível que eu viva da maneira como eu quero, sem relacionamento com Deus, viva a minha vida de pecado, buscando aquilo que eu desejo buscar mesmo para a minha própria vida, e mesmo assim eu tenha a alegria que vem de Deus. Isso não é possível. É necessário que eu nasça de novo e que eu tenha uma nova vida, transformado por Cristo, que eu me torne cada dia mais semelhante a Ele, para desfrutar das bênçãos que Ele tem para a minha vida. E a terceira atitude que Paulo nos ensina aí é de agradecermos em todas as circunstâncias. Dar graças a Deus, né? Render graças a Ele. Então, orar é muito mais do que pedir a Deus. Nós podemos sim interceder, né, em nosso próprio favor, interceder pelos outros, mas precisamos lembrar que a oração é uma atitude de louvor, de glorificação a Deus, de exaltar os atributos, as qualidades de Deus. E também, quando nós nos lembramos de tudo aquilo que, lógico, de quem Deus é, mas também nos lembramos de tudo aquilo que Deus fez, nós estamos louvando a Deus também. É uma forma de louvar a Deus. Então a gratidão nos faz isso, né? Nos faz ter essa memória de lembrarmos tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E quando nos lembramos disso e quando declaramos isso com as nossas palavras, nossa fé é fortalecida no Senhor. Nós nos lembramos que Ele é fiel, nos lembramos que Ele tem cuidado de nós, que Ele nunca nos abandona e tudo mais. E o apóstolo Paulo está falando para sermos gratos em todas as circunstâncias, em todas. Nós temos muita facilidade em sermos gratos depois que a tempestade passa, né? Depois que os problemas acabam, quando chegam as soluções, quando a nossa vida se tranquiliza, né? Mas quando ele diz para sermos gratos em todas as situações, quer dizer que nós devemos ser gratos até mesmo no meio da tempestade, até mesmo no meio da doença, até mesmo no meio do desemprego, no meio daquele maior problema que você pode estar vivendo aí, que eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, precisamos buscar isso, né? Até mesmo
nos dias de angústia, nos dias de tristeza. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 8, 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, olha que interessante, né? Como Paulo declara isso, o amor de Deus, de uma forma assim, agradecendo a Deus, e essa gratidão e essa oração devolve a alegria para o seu coração. E ele está lembrando do amor de Deus. Quem pode nos separar do amor de Deus? Olha, hoje em dia, na nossa realidade aqui de igreja brasileira, até mesmo a nossa igreja aqui no Jardim Marajoara, em Nova Odessa, nós precisamos ser sinceros, nós não sofremos uma enorme perseguição, nós não estamos passando por fome, por nudez, por perigo de espada e tudo mais. Mas nós passamos por tribulação, nós passamos por dias de angústia. E nesses momentos nós precisamos lembrar, alguma coisa pode nos separar do amor de Deus nesse momento? Essas lutas podem nos separar do amor de Deus? Os dias tristes podem nos separar do amor de Deus? Nada poderá nos separar do amor de Deus. E esse amor nos faz ser mais do que vencedores. Então, ao lembrarmos disso, nós depositamos no Senhor a nossa confiança e podemos voltar a ser alegres, mesmo no meio da tempestade. Lembramos que já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou antes mesmo de que nós pudéssemos o amar. Ele já nos amou de antemão. Olha que lindo isso, né? Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando de nós por toda a eternidade. Então eu posso sim ser alegre. Eu posso continuar orando e agradecendo ao Senhor. E aí ele termina esse texto falando que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não só para os apóstolos, não só para os tessalonicenses, mas para mim e para você, para a igreja do Senhor. Aqui não é um conselho, né, que Paulo está falando, veja bem se você quer ser alegre, o que você acha de orar continuamente, fica aí o meu palpite, né, de vez em quando você dar graças ao Senhor. Não, aqui é um mandamento, e ele diz que essa é a vontade de Deus para nós, de sermos alegres, de orarmos continuamente e de darmos graças a Deus em todos os momentos. É fácil? Lógico que não é. Não é fácil. Ainda mais nesse ano que nós estamos encerrando. Foi um ano muito difícil. Aos olhos humanos, a perspectiva para o ano que vem, né, ainda não diz assim que as coisas já vão melhorar agora com a virada do ano. Mas nós podemos nos alegrar, porque confiamos em Deus e Ele nunca nos abandonou. E nada poderá nos separar desse maravilhoso amor. E esse amor que nos faz ser mais do que vencedores. Que você termine esse ano com essa confiança, com essa fé, sabendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E que você possa estar cada vez mais apegado ao Senhor, orando, agradecendo e recebendo dele a alegria inexplicável de Cristo. Que Deus te abençoe.